Irmãos, é uma alegria estar com vocês essa manhã. Os líderes estão numa conferência de liderança e eu não pude estar lá e me chamaram, então, se eu poderia estar aqui com vocês hoje de manhã e confesso que é uma honra poder estar com nossos irmãos, né? Eu gostaria de pedir para vocês abrirem suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6. E quem aqui já pegou algo emprestado de alguém e perdeu ou estragou essa coisa que você pegou emprestado? É uma situação difícil, né? Ano passado, minha esposa sofreu um pequeno acidente no joelho, teve que fazer uma cirurgia, e então ia ficar de licença do trabalho em casa por algum tempo. E aí a brilhante ideia, algo que ela gosta muito de fazer, queremos fazer então, ela falou, eu quero um quebra-cabeça de 5.000 peças. Coisa leve. Eu falei, eu não vou comprar um quebra-cabeça, esse negócio é um negócio caro, a gente faz, depois desmonta, fica na caixa, né? Aí eu coloquei no Face, alguém tem um quebra-cabeça para emprestar? Uma amiga do trabalho falou, eu tenho. E amanhã eu te levo. Opa, já no dia seguinte pegamos o quebra-cabeça e é aquele negócio, né? Algumas semanas você separando cores, fazendo a margem, demora um tempo para você fazer e na hora que está acabando, na hora de colocar a última peça, cadê a última peça? Estava faltando uma peça. Falei, ai meu Deus, pegamos o quebra-cabeça emprestado, como que eu vou falar para minha amiga que está faltando uma peça? E vasculhamos a casa, varremos tudo, procuramos nas caixas, procuramos em tudo quanto é canto e não encontramos a peça. E eu tive que, então, na caruda, chegar para ela e falar, Sheila, tá faltando uma peça no quebra-cabeça. Tá lá em casa, a gente achou. Eu falei, que bom que eu não perdi essa pecinha. Vamos abrir aqui em 2 Reis, capítulo 6, e vamos ver a história de algo semelhante que aconteceu com um homem. Do versículo 1 até o versículo 7. Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia eles lhe pediram, o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores. Com elas construiremos uma casa para a gente morar. Podem ir, respondeu Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou. E eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore, quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que vou fazer, Senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Pegue-o, mandou ele. E o homem esticou o braço e o pegou. Vamos orar. Pai, muito obrigado por sua mensagem, por o Senhor nos inspirar com trechos tão pequenos, tão simples e que podem nos trazer mensagens tão profundas aos nossos corações. Pai, que hoje de manhã possamos, meditando na sua palavra, mudar nossos corações. Como disse a canção, que é o Senhor quem nos toca e o Senhor nos transforma com sua mão. Pai, que possamos ficar emocionados ao ver o Senhor nos animando e nos encorajando, como o Senhor fez com Jesus. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu fico emocionado com a palavra de Deus, porque esse trecho é um trecho simples, que você lê e você fala assim, o que eu vou tirar daqui? Não é? Principalmente porque ele está no meio de duas passagens fantásticas
da vida de Eliseu e do livro de Reis, não é? Se você olhar um pouquinho antes, é a história da cura de Naamã, a cura da lepra. Ele foi curado de uma lepra, é uma história muito conhecida. E o trecho que vem logo em seguida deste trecho é aquele em que o Senhor, um anjo, fere de cegueira o exército inimigo, depois do cerco de Samaria, onde todo mundo está morrendo de fome. E então, o exército de Deus ganha essa guerra sem precisar ir para a batalha, porque aquele exército ficou cego e não viu o que estava acontecendo. E saíram correndo porque ouviram muito barulho. São histórias fantásticas que a gente tem no livro de Reis. E quando você está lendo a cura de Naamã, de repente você chega nesse trecho, você lê, você pensa, o que eu vou tirar daqui? E você passa direto e já vai para a próxima. Que é uma outra história incrível, não é? Mas é possível extrairmos daqui coisas que vão nos animar e nos encorajar. A gente pode se identificar com esse homem, né? Que perdeu o seu machado e o machado era emprestado. O meu primeiro ponto hoje de manhã é esse. Nossas ferramentas são emprestadas. Você já pensou nas coisas que Deus nos empresta? Nossos talentos, nossa fé, nosso fervor, nossa paixão, não é? A gente fala, não, Deus nos deu coisas. Sim, Deus nos deu, mas lembra lá de Jó? Que Jó fala, Deus deu, Deus eterno tirou. Tudo que nós temos, que Deus nos deu, Ele pode nos tirar a qualquer momento. Não, mas Deus me deu talentos. Mas lembra lá da parábola dos talentos? Então o Senhor entregou a eles, mas uma hora Ele volta e Ele pega os talentos de volta. E Ele quer saber o que fizeram com os talentos. Então, o talento também não é algo dado por Deus. É algo que foi nos emprestado. Uma hora Ele vai nos cobrar o que nós fizemos com os talentos. A presença da paixão e da fé nos nossos corações são talentos que Deus nos deu. São presentes que Deus nos deu. E que às vezes nós perdemos. Não é? Às vezes nós perdemos a paixão por Deus. Às vezes nós perdemos a fé. Às vezes nós perdemos nossa constância na oração. E nesses momentos, às vezes a gente fica desanimado e a gente tem que lembrar disso. Foi Deus quem nos deu, é Deus quem pode novamente fazer florir em nós a paixão e a fé. Nós não podemos produzir isso sozinhos. Agora então eu vou fazer algo para reavivar a minha paixão. Puxa, faça, mas lembra, é Deus quem vai fazer esse trabalho. Agora eu vou fazer algo para renovar a minha fé. Faça, mas é Deus quem vai renovar a nossa fé. Porque em Filipenses capítulo 2, versículo 13, a Bíblia fala: pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Sabe, a Bíblia fala que nossa natureza é toda voltada para o mal, que não há nada de bom em nós, não é? Que todos somos maus. Essa é a verdade, irmãos. Toda a nossa natureza é voltada para o mal. Mas então não há nada de bom em nós? Sim, as coisas boas que existem em nós foram coisas que foram colocadas por Deus em nós. Não são naturalmente nossas. Não há nada em que nós devamos nos orgulhar das coisas boas que existem em nós. Quando você enxerga algo bom em você, quando nós enxergamos algo bom em nós, o que nós devemos fazer? Glórias a Deus.
que colocou esse bom sentimento em mim. Glórias a Deus que Ele colocou essa força no meu caráter, de ser corajoso para falar a verdade, ou de conseguir enxergar coisas boas nos outros e encorajar. Sei lá, qual é a sua força? Foi Deus quem te deu. Foi Deus quem colocou em você. Deus está agindo na sua vida para tornar você alguém que vai obedecer à vontade dEle, no seu pensamento e nas suas ações. Deus está sempre fazendo isso. Quando a gente fala em perder a paixão, a gente tem que pensar como que a gente pode avaliar se a gente perdeu a paixão ou não em Deus. Eu acho que a maneira mais simples de você fazer isso é tentar entender como está a sua oração, quando você ora pessoalmente. Não? Sabe aquele dia que você começa a orar e fala assim, Deus, que bom poder falar com o Senhor. Estou tão feliz de ter esse momento agora de oração, de saber que o Senhor me escuta, e isso vem do fundo da sua alma. Sabe como é isso? Quando você está começando a sua oração e você está alegre. Parece que não há mais nada bom para se fazer. Aquilo é o que te realiza. Deus, que bom poder falar com o Senhor agora, saber que o Senhor me escuta. Ver o sol nascer agora e saber que estamos só nós aqui. E essa alegria preenche, você está apaixonado. Mas sabe como muitas vezes a gente ora, Deus, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Senhor Deus eterno, Pai querido, Pai amado, e a coisa mecânica. E depois você, parece que não houve um sentimento ali. A gente precisa avaliar isso e lembrar, nossa, eu estou apaixonado por Deus. Não, onde está a minha paixão por Deus? Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Se você deixa o machado, Eclesiastes 10, versículo 10. Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Sabe aquele negócio de quando você faz exercício físico? Quando você está bem condicionado fisicamente, e aí você para por um tempo, como que é para voltar? Né? Você estava malhando, para quem malha, eu não gosto muito disso não, mas para quem malha, está malhando, está tudo bem, aí você para de malhar, quando você volta, começa a doer tudo. O primeiro dia, está tudo doendo de novo. Para quem corria e parou de correr, você não aguenta correr muito de novo na hora que você volta. É doloroso, é difícil, porque você perdeu o corte. Você já teve essa sensação que você perdeu o corte espiritual na sua vida? Você estudava a Bíblia com pessoas e agora você tem um estudo e você não lembra mais as Escrituras. Ou você orava dessa maneira apaixonada e agora você não ora mais. Você conseguia ser profundo no discipulado e agora o discipulado é superficial. Você tinha muito ânimo para vir aos cultos e agora é difícil acordar. Sua leitura bíblica era um estudo maravilhoso que você fazia e tirava coisas profundas da Bíblia e rabiscava, e para cada assunto tinha uma cor na Bíblia. Hoje você mal lê a sua Bíblia. Sabe, é perder o corte. E agora talvez você tenha que trabalhar um pouco mais. Ou vai exigir de você. Porque quando o machado perde o corte, precisa trabalhar com mais força, não é? Vai precisar trabalhar mais força para recuperar o seu ânimo. Vai precisar de mais força para estudar a Bíblia com intensidade. Sempre pensando e lembrando, é Deus quem vai me ajudar.
É Deus quem vai fazer. Recentemente eu fui num show com minhas filhas. Agora, chegando nessa época da adolescência, os programas mudam, né? E agora a coisa que elas gostam é ir em show. E fomos num show de um cantor famoso e tá lá. Foi algo impressionante ver o que eu vi. Você já pensa em jovens apaixonados, ensandecidos, dentro de um estádio de futebol? Era isso. Jovens ensandecidos. Por onde eu olhava, eu ouvia gente louca. Gritando. Chorando. Aquela coisa. Antes do show, a ansiedade. Dava para ver. Você olhava as pessoas ansiosas. Quando começa o show, a alegria. A intensidade. Onde já se viu tanto jovenzinho de 14, 15 anos cantando em inglês? Todas as sílabas. Falei, nossa, que curso de inglês que tem hoje? Todo mundo sabe inglês. Impressionante. Mas sabe, olhando ali, todo aquele ambiente, não teve, irmãos, como não pensar sobre nós cantando para Deus e fazer uma comparação. Eu fiquei pensando quanto Deus merece nosso fervor. Se um cantor bom tem aquele fervor, aquelas palmas, quanto Deus não merece muito mais nossa entrega quando nós o adoramos. Irmãos do louvor, eu quero agradecer, eu sei que vocês servem, que vocês ensaiam, eu também faço parte do louvor muitas vezes. Mas sabe, não importa muito se o louvor está maravilhoso, foi bem ensaiado, se a congregação não estiver apaixonada por Deus. Às vezes a gente se frustra um pouco, porque a gente ensaia, está tudo tão legal, e a gente tem um sentimento de que fez um bom trabalho, mas a gente sentiu a igreja apática. Mas o problema não está no louvor. Não está no grupo. Eu também já vi épocas em que nós nem instrumento tínhamos, em que nós só batíamos palma, que tinha um monte de gente desafinada, mas igreja apaixonada por Deus. Acabou o show, tinha um monte de gente rouca. Eu gostaria de, no convívio, depois do culto, ouvir as pessoas, por que está acontecendo, irmão? Por que você está rouco? Não, porque eu cantei todas as canções com 100% da minha voz e perdi a voz. Mas eu não lembro a última vez que eu encontrei alguém rouco porque cantou todas as canções 100%. Vou te dar um desafio. Eu quero ver gente rouca após o culto. Gente chorando. Eu me emocionei numa canção hoje aqui. Canção que a gente canta muitas vezes, mas em algum momento eu não tinha pensado, ou não prestei atenção na hora que falou, e Deus nos transforma com sua mão. E aquilo de alguma maneira me emocionou, veio um pouquinho de lágrima no olho. É isso que a gente precisa. Em algum momento, em alguma parte da canção, você sentir aquelas palavras e reacender sua paixão. Mas eu também já me senti assim, cansado, sem querer louvar direito e tal. E isso acontece muitas vezes conosco. Segundo ponto. Segundo Reis, capítulo 6, no versículo 5 a 7. Vamos ler de novo, porque um deles estava cortando a árvore, quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que vou fazer, Senhor? Gritou Eliseu. O machado era emprestado. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar, então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Sabe a coisa incrível sobre o que aconteceu aqui? Que Eliseu estava por perto. Sabe, e o segundo ponto é esse, irmãos.
Deus está por perto. Eu já havia feito essa pregação, já estava aqui, escrita, impressa, quando eu vejo aqui o Alexis falando, no momento da oferta, a mesma mensagem que eu tinha colocado na pregação. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, Ana, esse é meu ponto da pregação. Ela falou, então acho que Deus está querendo dizer isso. Deus está querendo dar uma mensagem para nós hoje. Ele está por perto. Na antiga Israel, os profetas de Deus representavam para o povo a presença de Deus. Eliseu estar por perto desse servo significa Deus está por perto. É significativo isso. Tem um significado o fato de Eliseu estar por perto. Lembra que lá no início eles saíram, Eliseu falou, podem ir. Aí Eliseu falou, alguém falou, Eliseu, venha conosco. Aí Eliseu, deixa eu ver, tá bom, eu vou. E foi. Eles queriam que Eliseu estivesse por perto, porque havia um significado nisso. E essa é a grande mensagem aqui. Deus está sempre por perto. E por que Deus sempre está por perto? Porque Satanás também quer estar por perto e quer agir. E Deus cuida do seu povo. Satanás não aparece muitas vezes. Por exemplo, nesse trecho não tem nada que nós falamos. Onde está Satanás nessa área? Porque Satanás ele se esconde. Ele é que nem contra-regra. Sabe o que é contra-regra? Sabe quando tem aquela peça de teatro, o fundo está preto e de repente tem alguém que vai, pega o microfone, tira e ninguém vê? Porque ele está todo vestido de preto, cabeça preta, tudo, roupa preta. Ele passa naquela escuridão, age e ninguém vê. Isso chama-se contra-regra. Se você é contra-regra, eu não estou falando que você é Satanás. Não é isso. Mas é uma ilustração, sabe? Satanás, ele anda entre nós e muitas vezes nós não o vemos. A Bíblia fala em Apocalipse 12, versículo 10, que Satanás é como um acusador em tempo integral. Todo o tempo ele está nos acusando. E se nós estamos hoje sem ânimo, sem fé, você talvez ouça mais Satanás te acusando, falando, tá vendo? Você não vai se recuperar. Tá vendo? Você nunca mais vai ser tão quente. Tá vendo? Você não vai mais ter paixão por Deus. Tá vendo como você pecou essa semana? Você é pecador, não tem mais chance. Satanás te acusando com vários pensamentos. Mas a mensagem de Deus é, Deus te transforma com a sua mão. Deus está por perto. Não é? É Deus quem trabalha para o bem dos que o amam. É Deus quem age nas nossas vidas, tanto para o nosso agir como para o nosso pensar. Para obedecer à vontade dEle. Deus está lá. Mas a gente está pensando em Satanás ou pensando nas suas mentiras. Em João 8, fala 44. João 8, 44. Jesus estava falando com os fariseus. Ele fala, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Sabe, Satanás é descrito como o pai da mentira. Foi ele que enganou Adão e Eva
e quis falar que Deus não queria deixar eles comerem aquele fruto, porque senão eles seriam como Deus. Ele inventou um monte de mentira para fazer Adão e Eva pecarem. Ele distorce a perspectiva dos acontecimentos. Ele nos faz acreditar que nós somos ruins mesmo, que nós não temos mais chance, que nós não conseguimos superar, que nós não vamos conseguir ter êxito, que Deus demora em nos responder porque Deus não está nos ouvindo. Você já pensou isso alguma vez? Nossa, Deus não me ouve. Cansei. Deus não me ouve. Em quem você está acreditando hoje mais? Nas mentiras de Satanás? Ou você está mergulhando na Bíblia para ouvir as verdades de Deus? Hã? Terceiro ponto. Então, só para concluir o segundo, irmãos. Se você se sente hoje desanimado, sem vontade de orar, sem paixão, não significa que Deus não esteja perto de você. Você perdeu o machado, mas para Deus é tão fácil devolvê-lo. Muito fácil. Muito fácil. Não é porque você perdeu o machado ou você perdeu o corte que Deus não está lá. Terceiro ponto. Você reparou que o servo de Deus estava fazendo algo bom quando ele perdeu o corte? Quando ele perdeu o machado? Ele estava no trabalho. E isso traz algum significado para nós. Lembra da Bíblia falando que quem está de pé, cuidado para não cair? Porque aqui nós temos vários tipos de pessoas. Como teria nessa situação aqui em 2 Reis. Tem aqueles que estão golpeando o machado, a árvore com toda a força. Estão trabalhando bem e não perdem o seu machado. Tem gente assim aqui. Que está firme, fiel, forte. Mas pode ser que alguns deles lá também estivessem golpeando bem fraquinho. E aí não perde o machado, né? Concorda comigo? Porque provavelmente ele perdeu o machado porque ele bateu com força, levantou a madeira e aí o ferro foi embora. Se você está assim, ó, tum, 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 não vai sair o ferro do machado. Então tem alguns que estão trabalhando meio que, estou trabalhando, mas não com toda a força. Tem alguns que não estão trabalhando, que não pegaram no machado. Talvez você esteja nos visitando hoje e fala assim, que mensagem é essa? Eu nunca vi um negócio desse. Não estou entendendo nada que esse cara está falando. Talvez seja difícil você entender se você não pegou no machado. Se você não veio trabalhar para Deus. Se você nunca trabalhou para Deus. Você não sabe o que é cortar a árvore. O que é ter o corte. O que é ter um relacionamento com Deus? O que é orar a Deus? O que é ter fervor? O que é se emocionar com as verdades de Deus? Talvez você não entenda isso. Bom, pega o machado emprestado com alguém. Esse machado era emprestado. Não é? Pega o machado emprestado com alguém. Peça para alguém, me ajuda a entender como que é isso. Como que é construir relacionamento com Deus. Como é ver o poder de Deus na minha vida, no meu coração, na minha alma. Parabéns que você veio. Mas não para aqui. Continua. Sabe, mas aqui o servo estava fazendo algo bom. E há uma mensagem nisso. Você pode hoje estar muito bem, mas você pode perder o machado a qualquer momento. Isso é um alerta para nós, irmãos, para os que estão bem. Estar trabalhando para Deus com intensidade,
não significa tudo. É ótimo. É melhor estar trabalhando para Deus com toda a intensidade do que não estar. Mas isso não significa tudo, porque você pode perder o corte. Então é uma lição de humildade, é uma lição de alerta, de estarmos todos os dias afiando o machado, preparando nossa arma. Não é uma arma aqui, né, na verdade, é uma ferramenta. Preparando nossa ferramenta do trabalho de Deus. Às vezes nós nos sentimos sugados na fé, não? Estamos trabalhando tão intensamente que nos sentimos sugados. Você já se sentiu assim? Você vai ter um tempo com uma irmã que está tendo muitos problemas e você lê as escrituras e orou e foi lá e tentou ajudar alguém. Ou você foi num estudo bíblico que o coração está endurecido e você quer tanto ajudar aquela pessoa a ser salva. Quantas vezes nos sentimos assim, de tanto doar, de tanto amar, você se sente sugado. Aí você chega em casa, ainda tem seus filhos, para você dar seu amor, tem seu marido, sua esposa, e tem que trabalhar. E nós nos sentimos sugados. E muitas vezes felizes, né? Uau, hoje o dia foi intenso. Mas tem dia que começa a cansar. E aí, às vezes, nós podemos perder o fio. Sabe, irmãos, para terminar, apenas o trabalho de Deus pode trazer o ferro do machado de volta. É apenas isso. Eu falei um pouco disso já, né? Que nós podemos fazer várias coisas, mas é Deus quem está por perto. Miraculosamente, pelas mãos de Eliseu, o machado boiou, não é? Eliseu era um profeta assim, ele usava coisas sem importância para fazer os milagres. Aquilo que você não encontrava nenhum poder naquela ferramenta, ele fazia algo incrível. Ele ressuscitou um homem depois de morto, dele estar morto. Ele estava na sepultura, um homem caiu na sepultura, encostou nos ossos dele, um homem morto, um defunto, jogaram o defunto na cova que estava Eliseu. Esse homem encostou nos ossos de Eliseu e voltou a viver. Eliseu era assim, ele usava coisas que não tinham poder para fazer milagres, inclusive seu osso. Sabe, Deus, ele usa qualquer coisa para nos ressuscitar espiritualmente. E Ele quer fazer das coisas mais difíceis. Sabe, o ferro poderia ter caído na terra, não? Não é? Ele estava cortando a árvore, ele poderia, nesse momento, o ferro ter caído na terra. Mas o ferro caiu na água. Ele pegou uma madeira, não uma mamadeira, uma madeira, jogou na água e o ferro ressurgiu. Talvez hoje, tudo que nós precisamos seja de um milagre para recuperar o corte. Quando eu olho para a congregação, durante as canções, ou às vezes aqui mesmo, a gente encontra alguns que estão, a gente vê no semblante que tem alguns que estão muito machucados, que estão sem fé. É nítido. Sabe, às vezes a gente olha e a gente fala assim, só um milagre. Mas milagres existem. Deus faz milagres. Deus é quem fez isso. Ó, o machado boiar na água. Você já viu o ferro de um machado boiando? Não tem como.
O ferro é mais denso do que a água, não é? Ele afunda. Ah, mas e o navio? Ah, aí tem outra história, tem outra parte de física aí, tal, envolvida, que agora bota a água ali dentro que você vai ver que o navio afunda. A gente viu recentemente aqui um cruzeiro que estava afundando lá perto da Noruega. Vocês acompanharam essa notícia? Estava afundando. Ferro afunda. Afunda. Não boia. Ele já tinha afundado. E aí ele boiou novamente. É o poder de Deus, o milagre de Deus. Você precisa hoje de um poder sobrenatural. Você precisa hoje que Deus faça algo incrível na sua vida, para restaurar a sua fé. Primeira coisa, irmãos, acredite nisso. É Deus quem vai fazer. Deus pode fazer isso na sua vida. Temos que confiar no cuidado dEle. E ir para a nossa oração, confiando nisso. Sabe, para o milagre acontecer, nós temos que estar dispostos. Temos que ir lá e falar: Deus, faz um milagre em mim. Não tem uma música assim? Faz um milagre em mim. Eu preciso, eu estou mal. Onde foi parar a minha paixão pelo Senhor? Sim, eu tenho orado dessa maneira que você falou. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por isso. Parece uma reza. Mas a alegria não flui. O coração não bate forte. Senhor, eu preciso disso. Faz esse milagre em mim. Sabe, às vezes esse milagre não acontece da noite para o dia, como nessa passagem. Às vezes começa lentamente. Você está lá e você fala: Senhor, estou num processo, por favor, me ajuda a voltar a ser incrível, a voltar a ser quente espiritualmente. Sabe, mas no dia seguinte vai ser um pouquinho melhor. E no outro, um pouco melhor. E no próximo, mais ainda. E aí você começa a perceber: nossa, minha oração está diferente. Minha leitura bíblica está me animando. Muito. As palavras de Deus estão na minha mente o dia inteiro. Aquilo que eu li de manhã ficou comigo. E você vai percebendo que as coisas estão mudando, que as coisas estão crescendo. E você vai falar: Deus está fazendo um milagre em mim. Sim, temos que agir, irmãos. Não é porque Deus está lá, não é porque Deus pode fazer o milagre, que nós vamos ficar parados, esperando o agir de Deus. O que esse homem fez na hora que perdeu o machado? Ele gritou: Senhor, perdi o meu machado. E ele era emprestado. Sabe, eu não sei qual é a sua situação aqui hoje, mas para cada situação existe algo que Deus pode fazer. Se você está trabalhando firme na obra de Deus, sabe, Deus pode manter você quente, firme, se você se mantiver humilde enquanto você trabalha para Ele. Sabe, se você chegou aqui hoje pela primeira vez, Deus pode tocar o seu coração de uma maneira profunda. E você fala assim: eu quero estudar a Bíblia. Eu quero entender um pouco mais sobre o que vocês estão falando. Como os homens falaram para Paulo lá no Areópago. Não é? Volte! Queremos entender melhor essas coisas. Se você é aquele que perdeu o machado, puxa, é hora de gritar para Deus. Faz um milagre. Senhor, por favor, aquece meu coração. Eu só sei de uma coisa, irmãos. Deus quer ver você com um machado na mão. E com um machado super afiado. Ele não quer ver ninguém aqui batendo com um machado cego. Ele quer ver cada um aqui super animado e rouco após o culto. Cheio de ânimo, cantar com todo o coração, pensando naquilo que você está cantando e naquilo que você está
ouvindo da mensagem de Deus. Deus quer ver você com o machado na mão, com o machado afiado, e com o machado afiado trabalhando para Ele. Que Deus nos abençoe.